Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu resolvi trazer para vocês algumas indicações de livros para quem tem interesse na área de psicologia. Então, se você tem interesse nessa área, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal e deixa nos comentários também para saber se vocês gostam desse tipo de vídeo, que aí eu trago mais vídeos assim para vocês, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro livro que eu vou indicar é Mulheres que Correm com os Lobos. Ele é da Clarissa Pinkola Estes, eu não sei se é assim que se pronuncia. Mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem. Esse livro é muito interessante. Quando eu comecei a ler ele, eu ganhei ele um pouco antes de começar as aulas de psicologia. Então eu não sabia direito do que se tratava, mas é um livro, teoria junguiana, tá? Para quem já conhece, quem já ouviu falar, quem já é estudante de psicologia ou já é psicólogo formado, né? Provavelmente, com toda certeza, já deve ter ouvido falar do Jung. E é um livro todo nessa teoria. Eu achei muito legal esse livro, embora não seja uma teoria que eu pretenda, né, trabalhar com ela futuramente, quando eu me formar. Eu já li esse livro, estudei um pouquinho sobre, e assim, é bem interessante, né? O Jung, ele na verdade era um dos discípulos de Freud, né? E ele trabalhava junto com Freud, era dos preferidos dele, só que ele não concordava muito com aquela questão que o Freud colocava da sexualidade. Então ele pegou as outras partes e aí ele deu. Pra mim, quando eu li a primeira vez, eu falei, gente, isso é uma viagem. Ela fez o livro falando, né, de contos de fadas, histórias de contos de fada, como por exemplo a Cinderela. Então ela pegava, discorria algumas partes, né, uma parte do texto lá, da história, né, da Cinderela, e aí ela ia colocando o que significava, né, aquela atitude que as irmãs postiças da Cinderela, elas tinham aquelas atitudes por causa disso, o que indicava, quando a madrasta falava tal coisa, indica que ela é uma pessoa assim, assim, assada. É um negócio bem interessante, sabe? Eu achei bem legal, parece que é umas viagens porque usa os contos de fadas, a mitologia, mitologia grega, nórdica, nossa, é muito interessante. Ela conseguiu pegar, né, várias histórias, né, de referentes, né, e através do arquétipo, né, que é o teoria junguiana, ela foi discorrendo, né, passo a passo, o que significava cada uma das coisas. É um livro que, assim, parece que eu explicando, né, mais ou menos assim, vocês vão falar que vocês podem não entender nada, é um livro meio confuso, para quem não conhece, que nem eu, que comecei a fazer, nem sabia que existiam abordagens, que existiam outras teorias dentro da psicologia, então quando eu li, eu falei, nossa, né, que coisa de doida. Mas agora, entendendo um pouquinho mais, eu achei muito interessante. Ela consegue, assim, destrinchar algumas histórias e fazer com que você pense nelas de uma outra maneira, que você jamais conseguiria, eu acho, que pensar sozinha, né? Referente a algumas situações em específico ali. Eu recomendo muito que vocês leiam. Assim, época de férias, quando vocês tiverem um tempinho, é um livro, né, grossinho até, tem 500 e poucas páginas, 513 páginas. Eu recomendo muito, se vocês tiverem a oportunidade, comprem, ou peguem emprestado, peguem na biblioteca, não sei, mas leiam esse livro. Um segundo livro que eu vou indicar para vocês é o livro da Ana Bock, Psicologias. Esse livro é bem interessante para quem tem interesse em fazer, não começou ainda a faculdade, ou até mesmo para quem já começou a faculdade, tanto que esse livro foi indicado por uma das minhas professoras, tá? Ele tem 25 capítulos, é um livro assim ele é bem didático, bem facinho de compreender. Cada um dos capítulos fala um pouco sobre as abordagens, sobre algumas teorias, sobre o psicólogo, a profissão do psicólogo. Então, assim, é bem interessante. Aqui fala, ó, a escolha da profissão, a adolescência, tornar-se jovem, violência, saúde mental, felicidade Eu tô louca pra terminar de ler esse livro. Eu li ele mais ou menos até a metade, mas por causa da faculdade agora eu não tô conseguindo ler mais nada, só as coisas da faculdade mesmo.
das matérias. Esse livro, assim, eu li só a parte que a professora passou mesmo. Pretendo estudar agora, né? O Psicologia Social, que tá chegando a prova, né? E aí eu vou dar uma lida nesse capítulo. Aí quando eu entrar de férias, aí eu vou pegar ele pra dar uma boa lida. Ó, psicologia como profissão, psicologia do desenvolvimento, outras psicologias, o behaviorismo, psicologia sócio-histórica, psicanálise, a evolução da psicologia. Gente, é um livro muito rico, sabe? Ele é uma introdução, mas ele é muito rico. Pelo que eu li até agora, ele é... Nossa, eu super indico, gente. Ele é bem bom. Próximo livro, que tem a ver com a psicologia, claro, eu não podia deixar de indicar esse livro, porque é um livro muito, nossa, muito interessante, é muito bacana. É uma das teorias, né, que entra dentro que eu estudei dentro do humanismo, mas eu li ele antes de entrar na faculdade, por indicação de várias pessoas que fazem psicologia ou que já são formados, que é Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Esse livro, gente, é muito legal. Eu vou ler aqui um trechinho do livro para vocês saberem do que se trata, tá? Neste livro, o Dr. Frankl descreve a experiência que o levou à descoberta da logoterapia. Prisioneiro durante longo tempo em campos de concentração, onde seres humanos eram tratados de modo pior do que se fossem animais, ele se viu reduzido à existência nua e crua. O pai, a mãe, o irmão e a esposa de Viktor Frankl morreram em campos de concentração ou em crematórios. E exceto a sua irmã, toda a sua família morreu nos campos de concentração. Como foi que ele, tendo perdido tudo que era seu, com todos os seus valores destruídos, sofrendo fome, frio e brutalidade, esperando a cada momento a sua exterminação final, conseguiu encarar a vida como algo que valia a pena preservar? Gente, ele vai descrevendo a história, assim, como que em busca de sentido, né? Por que algumas pessoas no campo de concentração, que era onde ele observou, por que tinha algumas pessoas que, mesmo diante de todas essas dificuldades que passaram, elas continuavam tendo força para lutar e fazer lá o que tinha que ser feito, mesmo quase morrendo, mas fizeram. E foram as pessoas, assim, muitas delas que conseguiram sobreviver. E por que algumas pessoas não? Algumas pessoas, ele conta no livro que algumas pessoas ficavam deitadas, definhando até a morte. Que as pessoas, elas já se entregavam à morte, elas não comiam mais, não bebiam, elas defecavam aonde ela estava ali deitada e ficavam lá só esperando a morte chegar. Então, qual que era a diferença, né? Então, nesse livro ele vai explicando o parecer dele ali, o que ele foi observando, né? E tanto que ele é o pai da logoterapia, ele criou a logoterapia, né? E eu acho, nossa, gente, mesmo quem não tem interesse em psicologia, eu acho que todo mundo deveria ler esse livro, porque, nossa, ele muda muito o seu pensamento, ele muda a sua forma de ver a vida. É um livro muito tocante, ele é um livro forte. Indico muito para vocês. Próximo livro, Tudo o que você precisa saber sobre a psicologia. Esse livro eu comprei antes de fazer a faculdade também. Eu li ele todinho já, ele não é muito grande não. Eu li ele para, pelo menos, bom, né, como o próprio nome diz, tudo que você precisa saber sobre a psicologia. Eu falei, bom, eu vou entrar sem saber nada, pelo menos vou ler um livro aí que o pessoal me indicou bastante, o pessoal de psicologia estudante indica bastante, né, eu resolvi comprar esse livro para ler. E ele é um resumo sobre sobre a vida e as descobertas dos maiores nomes da psicologia. Então, não, tem vários aqui. Tem o Piaget, Freud, Ana Freud, Skinner. Então, assim, fala sobre as teorias da abordagem, né? Fala um pouco sobre a vida deles, né? Quem foram eles, onde nasceram, o que estudaram e um pouco sobre a descoberta deles, né? Mais um livro aqui. Esse livro, ele é O Poder do Hábito. Se você tiver que escolher um desses livros que eu indiquei, falta mais um que eu vou indicar pra vocês. Se vocês tiverem que escolher só um desses pra ler, é esse daqui. Esse livro, ele muda totalmente a forma como você vê as coisas. Aqui ele fala como as pessoas, elas podem criar hábitos, tanto saudáveis, tanto hábitos bons quanto hábitos ruins, como que funciona para a mente da gente criar determinados hábitos.
Então ele é muito interessante, porque ele fala, ele tem alguns desenhos aqui, ele fala da deixa, da rotina, da recompensa, porque o nosso cérebro, ele basicamente ele funciona por recompensa, né? Então, na verdade, eu não gosto de academia, mas eu vou pra academia todos os dias, por quê? Porque eu sei que eu vou ter melhorar minha saúde, porque eu sei que eu vou ter um corpo mais bonito, do jeito que eu acho que é o ideal pra mim. Só que do mesmo jeito que tem pessoas que conseguem, né, fazer esse hábito frequente, né, fazendo todos os dias a mesma coisa e tornar um hábito pra ver a longo prazo, o nosso cérebro, ele gosta muito de recompensa, porque é que nem a academia, você vai começar hoje, vai ir todo dia e vai ver daqui meses, né, um resultado. Começar a ver resultado daqui a alguns meses. E o cérebro da gente não, ele gosta de coisa rápida, entendeu? Então assim, eu sei que se eu fizer dieta, eu vou emagrecer. Mas esse chocolate é tão gostoso, e se eu comer, vai dar aquela sensação gostosa rápida, né? Já sobe no cérebro, então o nosso cérebro, ele é assim. Então, tudo que a gente faz repetidamente, diariamente, várias vezes ao dia, ou uma vez por dia, mas né, durante muito tempo, o nosso cérebro, ele acostuma com aquilo, ele cria o hábito daquilo. Isso tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Então, para tudo na vida é muito interessante. Se você tem hábitos ruins, você lendo esse livro, você consegue entender melhor como que funciona o cérebro, você consegue ir, né, batalhando para mudar a chave. Então, tem até um exemplo tem vários exemplos aqui que falam de recompensa. E tem um dos exemplos que eu não me lembro se é da pasta de dente da Colinos, que se eu não me engano é a Colinos, tá? Não tenho certeza, gente, que fala aqui. Que foi a primeira pasta de dente que criaram, e aí as pessoas pegavam, escovavam os dentes com ela, e as pessoas não, tipo assim, funcionava. Os dentes ficavam limpos, saudáveis, as pessoas... Foi cientificamente comprovado que escovando os dentes depois das refeições e antes de dormir, ao acordar, então que realmente deixava a saúde bucal bem melhor, né? Não dava cáries, enfim. Só que o pessoal, mesmo sabendo disso, não usavam, porque a pessoa achava que não resolvia. E aí, alguém de dentro lá da empresa teve uma sacada que foi colocar um sabor, que foi o sabor de menta. E aí que estourou a venda de pasta de dente, né, de creme dental. Foi por causa desse sabor de menta que tinham colocado. Aí eles foram fazer as pesquisas e ver o porquê porque assim, o sabor, ele não mudou em nada a eficácia da escovação e assim, funciona do mesmo jeito, com o sabor de menta ou sem o sabor de menta. Então, por que as pessoas começaram a usar mais? E aí, fazendo as pesquisas, eles descobriram que as pessoas, elas começaram a usar porque aquela sensação de frescor que dá de menta, depois que você escovou os dentes, dá aquela sensação de limpeza. Então, quando não tem o sabor de menta, a pessoa usava e dava a impressão que não estava limpo, que então não fazia muita diferença se ela escovava ou não os dentes. Agora, aquela sensação de frescor que dava da menta fazia com que elas... na cabeça delas, ali estava funcionando. Então, ali estava aquele frescor, aquela refrescância e aquela limpeza. Então, foi aí que eles tiveram essa sacada. E eles dão vários exemplos, assim, vários exemplos. É muito legal, gente, é muito legal. Leiam esse livro. Vocês precisam ler esse livro. É show de bola. O último livro, mais ou menos na mesma linha do Poder do Hábito, é o Mindset, a nova psicologia do sucesso. Esse livro, ele é bem interessante porque ele explica qual é a diferença, por que tem pessoas que têm sucesso na vida e tem pessoas que são fracassadas, né? O mindset do fracasso, o mindset do sucesso, e aí explica o porquê, por exemplo, vamos supor, um exemplo para que vocês consigam entender. Uma pessoa que toca piano. Será que somente uma pessoa que nasceu com aquele dom, que já aprendeu desde pequenininha, que a mãe deixava lá tocando um pianinho de brinquedo e já via que tinha aquele dom, será que somente essas pessoas que conseguem tocar piano? Ou será que mesmo uma criança ou uma pessoa que não nasceu com esse dom nato, mas se ela pegar um piano e ela começar a tocar, se dedicar várias horas por dia, será que ela também não consegue atingir esse resultado? E outra coisa, será que duas pessoas da mesma idade, fazendo a mesma atividade,
como eu dei o exemplo, tocar piano. Será que duas pessoas de 20 anos de idade, uma que nasceu com o dom para tocar piano e outra que não, que teve que se esforçar bastante mais, né, do que a outra pessoa. Será que elas conseguem ter a mesma excelência ao tocar piano? Será que essa pessoa que estuda mais e essa pessoa que já nasceu com um dom, né, para isso, se essa pessoa que nasceu com um dom, ela não se esforçar tanto, será que ela vai conseguir desenvolver esse talento dela? Então, assim, são vários exemplos que esse livro vai dando para fazer você pensar mesmo, né? Para ver o porquê. Tem pessoa que tem a mentalidade de, não, eu nasci numa família pobre, minha família não tem estudos, então a gente trabalha em determinada função. Meu pai faz essa função, então eu também tenho que fazer essa função, e meu filho também tem que fazer essa função, sabe? Então a pessoa ela fica presa naquilo. Então geralmente essa pessoa ela não vai ter sucesso na vida. Só que tem pessoas que nasceram lá no campo, na roça, no interior do interior do interior, de algum lugar que você poderia pensar, não tem perspectiva nenhuma, mas essa pessoa ela pensou diferente. Ela fala, não, eu não quero isso pra minha vida. E aí ela vai atrás, ela busca daqui, busca dali e ela consegue mudar a realidade dela. Então é muito interessante como que funciona o mindset. É um livro que, assim, para você entender como que funciona a sua mente, né, na questão de motivação, de desempenho, esse livro é bem interessante. Tanto ele quanto O Poder do Hábito. E, assim, é o que eu falei, de todos os livros, se eu pudesse indicar um só pra vocês ler, eu indicaria O Poder do Hábito. Mas assim, gente, no segundo livro é difícil não indicar esse, falar não, lê o outro e não lê esse. São os dois mais, assim, mais interessantes pra, eu acho que, desenvolvimento pessoal, profissional, em relacionamentos, com amigos, com tudo, porque você sabendo mais ou menos como que funciona a sua mente, você consegue trabalhar ela, né? Tá vendo? Já vou pra área do comportamental, TCC, tá vendo? E nem tive a comportamental ainda, tá? É que eu estudo bastante por conta, mas já é uma área que a gente sabe, eu já sei que dá pra... já sei que é a minha área, não tem jeito não. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado desse. Se vocês gostam, né, desse tipo de vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal, tá bom, gente? Obrigada, beijo!